Eu cheguei sem televisão, praticamente, 8 segundos, sem fundo partidário, porque não aceitei. Gastei 2 milhões na campanha. Mas tínhamos uma coisa muito importante ao nosso lado: o povo e, acima de tudo, Deus. Parece bem claro que o presidente Bolsonaro já está em campanha, pensando na reeleição em 2022. E a julgar pela pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, dia 14, alguma coisa tem dado certo na estratégia. O levantamento aponta que a aprovação do governo chegou ao patamar mais elevado desde o início do mandato. 37% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom. No Datafolha anterior, feito no fim do mês de junho, a aprovação era de 32%. Nas demais pesquisas realizadas desde 2019, o índice de ótimo ou bom nunca havia sido superior a 33%. Já a rejeição ao governo Bolsonaro caiu de 44% em junho para 34% agora. O Datafolha entrevistou por telefone 2.065 brasileiros entre 11 e 12 de agosto. Foram ouvidas pessoas de todos os estados e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Eu sou o Márcio Miranda e aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos, a ideia é analisar o que explica essa popularidade recorde do presidente da República, mesmo em tempos de crise do coronavírus, e também falar sobre as estratégias de Bolsonaro nessa corrida pela reeleição. O meu convidado é o Wilson Lima. Ele é repórter da Gazeta do Povo em Brasília. Bom, Wilson, para começar, é o auxílio emergencial de R$ 600 o grande responsável por essa aprovação recorde do presidente? Então, Márcio, olá. Primeiro, é um prazer falar contigo e também falar com todos os amigos da Gazeta do Povo. Muito obrigado pela presença aqui pela primeira vez também. Então, Márcio, a gente precisamos analisar essa questão, né, sob 2 prismas. Primeiro, sim, o auxílio emergencial é um grande componente nessa fórmula. Mas o segundo, a gente também não pode desconsiderar o fator, a forma como o presidente tem lidado com o coronavírus também, tá? Mas vamos separar as coisas para ficar mais fácil para quem tá escutando a gente. Sim. O auxílio emergencial, ele fez com que o Bolsonaro recuperasse, né, uma popularidade junto aos mais vulneráveis. Ponto. E fez com que o presidente ele adentrasse em um espaço que ele é tradicionalmente ocupado pelo PT e pelos partidos de esquerda, né, que era uma coisa que não se imaginaria, né, alguns meses atrás. Então ele conseguiu, a partir do auxílio emergencial e dessa política, né, assistencialista, captar esse eleitor que até então ele não tinha nenhuma proximidade, né? É bom lembrar que durante a eleição de 2018, o PT, por exemplo, espalhou muita fake news, dizendo, olha, cuidado com o Bolsonaro, ele vai acabar com o Bolsa Família, sempre aquele discurso. E para quem é mais humilde, esse discurso pega. Então o Bolsonaro acabou de certa forma anulando todas as crises desse primeiro semestre de 2020 a partir da concessão desse benefício. Como Paulo Guedes diz, que são mais 2 prestações, e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível, obviamente sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida. O segundo ponto é o seguinte: quando eu falo sobre a postura do Bolsonaro em relação ao coronavírus, Márcio, a gente tem que lembrar o seguinte: bem ou mal, o presidente, ele tem aí, eu não vou entrar no mérito se é positivo ou se é negativo, tá? Não vou entrar nesse mérito. Mas o presidente, ele tem adotado o seguinte discurso. O coronavírus, lógico, é algo que a gente tem que ficar alerta, porém, precisamos tocar a vida, né? Do ponto de vista científico, é uma afirmação questionável. Só que do ponto de vista prático, do ponto de vista do cidadão que está lá na base, do vendedor de churrasquinho, do vendedor ambulante, o Brasil hoje tem 40 milhões de pessoas que vivem, quer dizer, que não tem carteira assinada, pessoas que vivem de bico, do subemprego. Para o cidadão que está na ponta, esse discurso faz algum sentido. E quando você tem 3, 4, 5 meses de pandemia, você não tem uma vacina, você não tem um remédio de fato comprovado cientificamente que ele é eficaz, né? E, lógico, temos pessoas morrendo
mas as pessoas começam tem uma sensação, para quem é mais humilde, de que o vírus é grave, mas é menos grave do que se imagina. Então o presidente acaba ganhando essa narrativa. Então, e aí, nesse juntando auxílio emergencial, mais uma vitória do presidente na narrativa em relação ao coronavírus, você tem basicamente esse tipo de resultado que faz com que o presidente ganhasse, né, popularidade, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis, com menor nível de escolaridade e entre as mais pobres. E, bom, sobre essa questão do auxílio, por exemplo, ele vai acabar em algum momento, né? Aliás, já foi prorrogado, mas vai chegar ao fim em algum momento. E aí, qual que deve ser a estratégia do governo para não deixar essa fatia, vamos dizer assim, da popularidade, né, cair até 2022, mesmo sem esse auxílio? Aí vai entrar a questão que a gente já falou, inclusive, aqui no podcast 15 Minutos, do Renda Brasil. Essa é uma das principais apostas, Wilson? Sim, exatamente isso. O Renda Brasil é uma das grandes apostas e, de novo, né, fazendo a conta para quem é mais vulnerável, né? Hoje, em média, né, eu vou arredondar os números para ficar mais fácil o entendimento. Hoje, em média, o Bolsa Família ele paga em torno de 180, 190 reais. Né? A expectativa do governo é criar um auxílio, um Renda Brasil, no valor de 250. Né? Pode parecer pouca essa diferença de 60, 70 reais, mas proporcionalmente para quem recebe o auxílio, pode ser um aumento de 30% a 40%. Então, da forma como o presidente vai comunicar isso para a população mais vulnerável, pode ser um ativo que pode sim chegar até 2022. A equação agora é a seguinte, como é que o presidente vai juntar o aumento do auxílio emergencial com a política de controle de gastos públicos. Essa é a balança que o governo precisa comandar, porque existe uma pressão para você aumentar o gasto público, primeiro, pelo Renda Brasil, e segundo, pela intensificação de obras de infraestrutura, principalmente a partir do ministro Tarcísio de Freitas e do ministro Rogério Marinho. Então, há uma pressão no governo nesse aspecto. E dentro do governo, o presidente tem consciência de que essas obras de caráter estruturante, elas também vão trazer dividendos políticos para 2022. Então, juntando Renda Brasil mais obras, o presidente ele consegue ter aí um colchão bom para que ele consiga adentrar num extrato do eleitorado que até então ele não tinha, né? Que era como eu falei agora há pouco, era um extrato muito do centro de esquerda e entre os mais vulneráveis, Márcio. Você vai do ministério do nosso querido aí, o Marinho, o MDR, ele quer concluir obras, né? A questão da água para o Nordeste. Não quer deixar morrer o programa Minha Casa Minha Vida. Precisa de recursos. Bom, vamos voltar aqui à questão de 2022 também, Wilson, no seguinte sentido. Tem essa estratégia aí de fazer crescer a popularidade e o presidente Bolsonaro também conta com uma oposição fragmentada e dá para dizer até desorganizada, né? Ao mesmo tempo, também é uma estratégia dele anular outros potenciais adversários na disputa em 2022. Como é que isso está sendo colocado em prática, hein, Wilson? Sim, Márcio. A gente costuma falar em Brasília, né, que Brasília ela é conhecida por apresentar dificuldades para vender facilidades. Ponto. Isso é típico de Brasília. Bolsonaro, bem ou mal, de forma inconsciente, criou uma versão bolsonarista para esse ditado, né? Ele cria complicadores para vender paz, né? E no caso dos seus adversários, né, existe toda uma rede, toda uma teia ali de apoiadores que sabem, né, quem são os eventuais adversários do presidente. E aí, lógico, você tem várias campanhas de difamação nas redes sociais, você tem uma tentativa de anular esses caras, utilizando um termo muito comum, né? Você cria campanha de cancelamento, né? O cancelamento está muito em voga hoje, né? Eu chamaria isso de cancelamento político, né? De alguns desses personagens. E aí é sintomático. Se você perceber alguém com algum tipo de que pode tentar ter um capital eleitoral sobre o presidente, essa pessoa vai ser vítima de uma campanha de difamação na internet
Isso já ficou muito claro com o ex-ministro, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, já ficou claro com o ex-ministro da Saúde, né, o Luiz Henrique Mandetta, fica claro constantemente com o governador de São Paulo, João Dória, o Wilson Witzel. O Witzel nem tanto, porque ele já recuou, né? Ele já viu que, ele já percebeu que ele não vai entrar numa disputa para 2022, que ele tem um problema muito maior, tá com outros problemas lá. Exatamente, que é se livrar de um impeachment lá no Rio de Janeiro. Isso acontece com o Flávio Dino lá no Maranhão. E tem um detalhe que dentro do campo da direita, né, isso é uma preocupação maior do Bolsonaro, é especificamente com o campo da direita. Tá? Porque ele sabe que ele hoje monopoliza a atenção da direita. E ele monopoliza o voto do conservador, do cidadão da direita. Ele nunca vai ter o voto da esquerda. Na melhor das hipóteses, ele vai ter um voto da centro-esquerda. Né? Isso numa situação muito limite, que foi o que aconteceu em 2018, quando muita gente de centro-esquerda votou no Bolsonaro, mas votou pensando em derrubar o PT e não por um apreço ao presidente. Então, essas campanhas de difamação, Márcio, elas vão continuar, vão ser constantes até 2022. E digo aqui, elas não são, do ponto de vista político, elas são absolutamente naturais e não são novidade. A novidade é que, se essas campanhas de difamação elas eram típicas das eleições, o Bolsonaro agora já tem feito essas campanhas na fase pré-eleitoral. Essa é a novidade. Mas campanhas de difamação... É bom lembrar a Marina Silva em 2014. A Marina Silva, quando ela tinha chance de chegar no segundo turno, o PT fez uma campanha de difamação contra a Marina Silva que derreteu a candidata em 2 meses. Sim. Então, isso deve ser uma constante, sim, até 2022, Márcio, sem dúvida alguma. Você assina uma matéria, Wilson, na Gazeta, sobre essas estratégias eleitorais do Bolsonaro, né? E entre outras coisas, lá tem uma menção de que o próprio presidente vem admitindo a alguns aliados que está animado com os resultados das últimas pesquisas de opinião. Nem se fala nesse último Datafolha, então, que ele teve uma aprovação recorde, né? Será que está em clima de já ganhou, assim, também no Planalto, a reeleição, hein, Wilson? Não, clima de já ganhou não, mas o otimismo voltou, o sorriso voltou. É um semblante leve, né? Você não tem mais aquele semblante pesado, carrancudo, né? Você tem um semblante mais leve, principalmente entre os militares. Tem um detalhe que é interessante, Márcio, para a gente destacar nesse componente, é que os militares têm aproveitado esse momento para falar para o presidente: olha, presidente, o pragmatismo está vencendo em detrimento da ala ideológica. Então, vamos manter isso, né, utilizando aquela frase clássica do Temer, né, vamos manter isso. Sim. Mas vamos manter esse movimento, né, porque o que acontece? O Bolsonaro, isso é fato, ele tem consciência, os militares têm consciência de que pelo menos 25% da população, dos eleitores, são bolsonaristas, ponto. Esse é um patamar Márcio, que ele começou a eleição de 2018. Então, esse patamar, ele já tem. Confortável. É confortável, ele, né? Exatamente. É uma cama, sabe? É aquela reserva, sabe? É um patamar ali que ele não vai perder. Ponto. Agora, o segredo é como avançar para outros estratos da população de forma com que ele consiga ampliar esse eleitorado. Esse é o ponto. Esse é a discussão. E aí, essas pesquisas do Datafolha e esses movimentos pró-centrão, auxílio emergencial, obras, eles visam avançar a um estrato da população que não era considerado, que não apoiava o presidente até há pouco tempo. Então, e entra nesse cenário também essa questão da, vamos dizer assim, pacificação recente aí com o Congresso e STF, que a gente viu diminuir bastante as declarações polêmicas e os atritos entre os poderes, né, Wilson? Sim, entra um pouco nisso. Embora nesse aspecto a gente tem que separar, né? Uma coisa, como diria aquele filósofo que fica ali sentado, andando ali pela boca maldita, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então temos que dividir segundo esse grande filósofo. A questão da pacificação do Supremo Tribunal Federal, ela é um componente, pacificação com o Supremo, melhor dizendo, ela é um componente que entra nessa fórmula. Tá? Quando o Bolsonaro uniu-se ao Centrão
no início do ano, se não me engano, a final de abril, início de maio, né, quando você selou ali um acordo com Arthur Lira, líder do Progressistas, uma condição sine qua non para isso foi, olha, eu não quero mais briga. Presidente, por favor, nos ajude a não criar mais confusão, não criar mais atrito. E aí entrou ali vários pacificadores, né, como o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, a ala militar. Então você criou ali um componente de pacificação que para o presidente é bem importante. Porque dentro desse processo de conquista da popularidade, de reconquista da popularidade, uma reclamação que era uma reclamação típica dos eleitores do Bolsonaro era a seguinte: poxa, o presidente perde mais tempo falando bobagem na rede social, dando atenção para os filhos, do que governando. Você inverteu essa lógica. Agora o presidente passa mais tempo governando do que falando o que não deve ou desnecessariamente em redes sociais. E é engraçado, Márcio, que tem uma piada nos bastidores ali do Planalto, que se fala o seguinte: se o presidente tivesse ficado quieto em metade das crises, né, que foram geradas desde o início do mandato, o Brasil já estava em outro patamar. E, de certa forma, a pesquisa da Datafolha, ela é, na verdade, uma questão sensível e mostra exatamente isso. Olha, presidente, deixa ficar quietinho, deixa o Paulo Guedes trabalhar, supervisiona todo mundo, puxa, vamos resolver problema em casa, vamos resolver problema aqui dentro do nosso quinhão, não vamos externar isso, tá? E menos confusão e mais solução. E nesse aspecto ainda da estatística, mas só para pontuar um outro detalhe que eu acho que é importante, é o seguinte: é normal que um presidente, no segundo ano de mandato, tenha uma queda do nível de popularidade. O que pode estar acontecendo? É que o Bolsonaro, de forma inconsciente ou consciente, não vou entrar no mérito, ele pode ter mudado essa lógica. Todas as crises ficaram na primeira metade do mandato, e agora, passadas essas crises, tivemos um piso, e agora o presidente pode... As estatísticas, a gente tem que observar as próximas estatísticas, mas há uma tendência de crescimento, e aí, Márcio, se, por exemplo, se ele chega em 2022 com uma aprovação aí de 37%, 38%, 40%, olha, dificilmente ele perde uma eleição em 2022. Wilson Lima, direto de Brasília, conversando com a gente aqui no 15 Minutos. Wilson, muito obrigado pela participação, até a próxima. Até a próxima, mestre. Quando precisar, por favor, ligue, mande aquele sinal de WhatsApp, mande aquele sinal de fumaça, estamos à disposição. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!